Se você está aqui agora, não é por acaso. Talvez sua vida pareça parada. Talvez você esteja confuso, sem entender por que nada sai do lugar. Você ora, busca, confia, mas as respostas não chegam. As portas continuam fechadas, as pessoas se afastam, os planos desmoronam. E no fundo do seu coração, você sabe que algo está acontecendo. Algo que você ainda não consegue nomear, mas consegue sentir. Existe uma certeza silenciosa de que Deus está preparando algo grandioso para você. Uma bênção tão grande que sua vida atual não comportaria. Então deixe eu te dizer uma verdade que poucos compreendem. Antes de Deus entregar o extraordinário, Ele precisa remover o comum. Antes da expansão, vem o esvaziamento. Antes da colheita, vem a poda. E é exatamente nisso que você está agora, no processo mais importante da sua jornada espiritual. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 6 coisas que Deus remove da sua vida antes de liberar uma grande bênção. E quando terminar de ouvir, você finalmente entenderá por que tudo parece estar sendo tirado de você. Primeira coisa, Deus remove as pessoas desalinhadas. Vamos começar pelo que mais dói. Deus tira pessoas da sua vida. E aqui não estamos falando apenas de pessoas tóxicas ou ruins. Estamos falando de pessoas que você ama, que fizeram parte da sua história, que pareciam essenciais. Mas existe algo que você precisa entender. Nem todo mundo que te ama está destinado a caminhar com você até o fim. Algumas pessoas foram colocadas em sua vida para uma temporada específica. Elas cumpriram o propósito delas. E agora, insistir em mantê-las é resistir ao plano de Deus. Pense comigo. Você já tentou carregar uma mala pesada enquanto corre? Impossível, não é? É exatamente isso que acontece espiritualmente. Certas conexões são pesos que impedem sua corrida. Elas não são más, são apenas incompatíveis com o novo nível que Deus está te levando. Em Amós 3:3 está escrito: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? A resposta é não. Você não pode construir um futuro novo com alianças que pertencem ao passado. Deus, em sua sabedoria, sabe que certos relacionamentos só te amam enquanto você está no mesmo nível que eles. No momento em que Ele decide te promover, essas conexões se tornam campos de resistência espiritual. A convivência começa a te drenar. As conversas perdem sentido. O que antes fluía, agora pesa. E você tenta segurar, insistir, explicar, mas quando Deus decide cortar, não há força humana que sustente. Às vezes Ele muda corações, outras vezes cria distâncias. Em alguns casos permite mal-entendidos que você nunca conseguirá esclarecer. Tudo para proteger a promessa que você ainda não vê. Essa separação dói porque a alma grita, o ego se sente rejeitado e o coração tenta entender. Mas escute bem, o que parece rejeição é, na verdade, redirecionamento. Deus não está tirando pessoas da sua vida. Ele está te tirando do ambiente que te impede de florescer. E aqui está o livramento. Essas pessoas podiam arruinar anos do seu propósito. Uma conexão errada no momento errado pode destruir décadas de preparação. Deus te ama demais para permitir isso. Então, Ele limpa o círculo antes da bênção chegar. O vazio que fica não é castigo, é espaço. Espaço para Deus colocar as conexões certas, as pessoas alinhadas, aqueles que não apenas torcem por você, mas que foram escolhidos para caminhar ao seu lado na nova estação. Segunda coisa, Deus remove o medo de perder. Agora vamos falar do que te paralisa. O medo. Mais especificamente, o medo de perder. Esse medo é silencioso, mas devastador. Ele te faz aceitar migalhas quando banquetes te esperam. Te convence a ficar no conhecido, mesmo quando o conhecido te sufoca. Te mantém preso a empregos que te adoecem, relacionamentos que te diminuem, padrões que te destroem. O medo de perder
é o maior ladrão de destino que existe. E Deus, sendo amor perfeito, não permite que esse medo continue dirigindo sua vida. Então, ele faz algo radical. Ele te confronta com exatamente aquilo que você mais teme perder. Parece cruel, não é? É libertação. Em 2 Timóteo 1,7 está claro. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem dele. E quando você vive governado pelo medo, você não está vivendo sob o governo de Deus. Por isso, antes da grande bênção, Deus permite que você perca exatamente o que tentava proteger. Aquele emprego que parecia indispensável, aquela pessoa que você achava insubstituível, aquela segurança que você idolatrava. E sabe o que acontece? Você descobre que continua de pé. Você perde o que temia e percebe que não morreu, que não desmoronou, que Deus estava ali sustentando você, mesmo quando tudo desabou. Essa é a maior lição que o medo precisa aprender. Ele mente. Ele te faz acreditar que sem aquilo você não sobrevive. Mas quando você perde e sobrevive, o poder do medo se quebra para sempre. E aqui está o livramento profundo. Enquanto você vive com medo de perder, você se torna refém. Você negocia, se submete, aceita menos, engole palavras, traz seus valores, tudo para não perder. Isso não é vida, é prisão. Deus te ama demais para te deixar preso. Então ele quebra as correntes. E a única forma de quebrar o medo é expondo-o. Quando você enfrenta o que fugia, nasce algo precioso. Liberdade genuína. A coragem que você admira em outras pessoas não é ausência de medo. É o resultado de tê-lo enfrentado sob a luz da fé. E Deus quer que você alcance esse nível. Não confiança em si mesmo, mas confiança absoluta nele. O medo de perder impede a chegada do novo. Porque Deus não pode te dar algo grande enquanto você está agarrado com medo a algo pequeno. Por isso, ele solta suas mãos à força quando você não consegue soltar por vontade própria. E quando o medo cai, o céu se abre. Porque finalmente há espaço para você receber sem medo de perder de novo. Terceira coisa. Deus remove a dependência de estruturas humanas. Aqui está algo que vai mexer com você. Deus destrói suas seguranças terrenas. E isso inclui tudo o que te dá a sensação de controle. Dinheiro, emprego, rotina, planos, sistemas. Você foi ensinado a vida inteira a construir segurança. Acumular garantias. Ter plano A, B e C. Confiar no que pode ver. Tocar. Controlar. E não há nada de errado nisso, até o momento em que essas estruturas ocupam o lugar de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas você confia de verdade? Ou você confia em Deus, mas tem suas próprias garantias por via das dúvidas? Quando seu coração está apoiado em sistemas, pessoas ou certezas terrenas, mais do que no provedor, sua fé será sempre instável. Ela funciona quando tudo vai bem, mas desmorona na primeira crise. Deus não aceita isso. Então ele começa a mexer nas bases, às vezes tirando o emprego que te dava segurança, a rotina que te dava controle, o dinheiro que te fazia sentir protegido, e você olha para o céu sem entender. Por que, Deus? Eu trabalhei tanto para construir isso. Porque a fé só amadurece quando todas as muletas caem. Enquanto você tem plano B, não precisa confiar plenamente no plano de Deus. Enquanto tem reserva financeira, não precisa ver o milagre da provisão diária. Enquanto controla tudo, não precisa de um controlador maior. Veja a história de Abraão. Deus pediu que ele deixasse terra, parentela, certezas e fosse para um lugar que ainda não conhecia. O que parecia perda era teste de fé. O mesmo acontece com você. Quando tudo que te sustentava começa a ruir, não é porque Deus te abandonou. É porque Ele quer provar que Ele mesmo é o teu único fundamento verdadeiro.
não o emprego, não a conta bancária, não o relacionamento, não o diploma. Ele. E aqui está o livramento. Deus não destrói o que é bom, Ele substitui o que é insuficiente. Aquelas estruturas que você tanto protege, elas são frágeis, podem desabar a qualquer momento. Um vírus fecha empresas, uma economia muda, pessoas vão embora. Mas quando Deus é seu fundamento, nada pode te derrubar. Você pode perder tudo e continuar em pé, porque não é o que você tem que te sustentar, é quem te sustenta. Então, quando Ele tira algo, é porque está prestes a te entregar algo que não depende de aprovação humana, de sistemas econômicos, de nada terreno, algo que vem direto da fonte. Mas para isso, você precisa suportar o vazio temporário que antecede a abundância permanente. A pergunta que Deus está te fazendo em silêncio é esta: o que te mantém de pé hoje sou eu, ou é o que você conquistou? Porque enquanto a resposta for a segunda opção, Ele não pode te confiar o peso da promessa. Quarta coisa, Deus remove a procrastinação e a zona de conforto. Agora vamos ao que você sente na pele todos os dias. Aquele ciclo de procrastinação que parece impossível de quebrar. Aquela zona de conforto que te mantém girando em círculos sem nunca sair do lugar. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe o passo que precisa dar. Conhece o sonho que está adormecido. Mas existe sempre um amanhã, um ainda não é a hora, um quando eu estiver mais preparado. E aqui está a verdade dura. Deus não abençoa a procrastinação. Ele abençoa a obediência imediata. Em Tiago 4,17 está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Procrastinar o que Deus já te mostrou não é prudência, é desobediência disfarçada de cautela. Antes da grande bênção, Deus vai incomodar você até que você saia da zona de conforto. Ele vai permitir que aquela rotina segura comece a te sufocar, que aquele emprego estável se torne insuportável, que aquela vidinha previsível perca completamente o sentido. Por quê? Porque enquanto você estiver confortável no morno, não buscará o extraordinário. A zona de conforto é sedutora. Ela não é ruim o suficiente para você pedir socorro, mas não é boa o suficiente para te realizar. É a mediocridade perfeita. Deus tem algo gigantesco para você, mas exige movimento. Exige que você saia da toca, que arrisque, que obedeça mesmo com medo, que dê o passo antes de ver todo o caminho iluminado. Em Hebreus 11:8 vemos: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não esperou ter todas as respostas. Não esperou o momento perfeito. Saiu. E aqui está o livramento brutal que poucos enxergam. A procrastinação está te matando lentamente. Cada dia que você adia o que sabe que precisa fazer, você morre um pouco por dentro. A vida escorre pelos dedos. O tempo passa e você continua no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas. Deus vai remover o conforto dessa situação. Vai te forçar a escolher. Ou você se move por fé, ou você permanece por medo. Mas Ele não vai mais permitir que você fique nesse meio termo tóxico, onde finge que está esperando o tempo de Deus, quando na verdade está fugindo da obediência. O tempo de Deus para muitas coisas é agora. E a bênção que você tanto espera está do outro lado da ação que você tanto adia. Quinta coisa. Deus remove o orgulho espiritual. Esta é sutil. Tão sutil que você pode estar lendo isso agora e pensando que não se aplica a você. E esse pensamento, meu amigo, pode ser exatamente o orgulho falando. O orgulho espiritual não grita. Ele sussurra. Ele te convence de que você é humilde porque ora, porque frequenta a igreja, porque ajuda pessoas. Mas no fundo, existe uma autossuficiência silenciosa que diz: eu posso, eu sei, eu mereço. Provérbios 16:18 é direto.
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Deus não pode construir nada sólido sobre o terreno da arrogância. Antes de te abençoar grandemente, Deus precisa ter certeza de que você não vai roubar a glória dele, que você não vai olhar para o milagre e dizer, fui eu quem conquistei, que você não vai usar a bênção para alimentar seu ego em vez de expandir o reino. Por isso ele permite quedas, humilhações, fracassos públicos, situações onde sua competência, sua inteligência, sua força não são suficientes, onde você precisa depender totalmente dele ou afundar. Dói profundamente. Ver planos falharem quando você fez tudo certo, projetos travarem quando você deu o seu melhor, portas não abrirem mesmo sendo qualificado, mas esse não é castigo, é cirurgia. Deus está arrancando o excesso de eu para que haja espaço para o espírito. Ele está quebrando a autoconfiança para plantar a Deus confiança. E esse processo é doloroso porque o ego não morre sem lutar. Mas veja o livramento. O orgulho te levaria à destruição. Se Deus te desse a bênção enquanto seu coração ainda está cheio de eu mereço, eu conquistei, eu sou capaz, você transformaria a bênção em ídolo. Usaria a prosperidade para se exaltar em vez de glorificar a Deus. Ele te ama demais para permitir isso. Então ele quebra o orgulho agora para que a bênção não te quebre depois. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo aprendeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As maiores bênçãos de Deus vêm para aqueles que reconhecem sua total dependência dele. Quando você chega ao ponto de dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada, não posso nada, não tenho nada, aí sim você está pronto, porque finalmente há espaço para Deus agir sem competição. A humildade sustenta milagres. O orgulho os destrói. Por isso, se Deus está quebrando seu orgulho agora, agradeça. É o sinal de que algo grande demais para o seu ego está a caminho. Sexta coisa, Deus remove o excesso de controle. Chegamos à última, e talvez a mais difícil de todas, o controle. Você ora pedindo direção, mas continua planejando cada detalhe. Diz, seja feita a tua vontade, mas tem medo de perder o comando. Confia em Deus com a boca, mas vive tentando controlar tudo com as mãos. E Deus observa. Ele vê quando você diz confio, mas age como se tudo dependesse de você. Ele percebe quando você ora, mas já tem a resposta pronta. Quando você pede orientação, mas só quer que ele confirme o que você já decidiu. Então, antes da bênção, Deus faz algo radical. Ele permite situações completamente fora do seu controle. Coisas que você não pode prever, manipular, resolver ou entender. Ele te leva ao limite da sua capacidade de gerenciar a vida. Por quê? Porque o controle é uma ilusão confortável. Você acha que está seguro quando consegue prever os resultados, mas a fé verdadeira só cresce no terreno da incerteza absoluta. Deus te leva a lugares onde sua lógica não funciona, onde seus planos não se aplicam, onde você simplesmente não sabe o que fazer. E ali, naquele descontrole aparente, nasce a confiança genuína. Provérbios 3, 5, 6 já nos avisou. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas você só aprende a não se estribar no próprio entendimento quando seu entendimento para de funcionar. Pode ser que agora tudo pareça confuso. Portas se fechando sem lógica, planos desmoronando sem explicação, pessoas se afastando sem motivo aparente, e você está tentando entender, organizar, controlar, mas nada se encaixa. Respire. Não é causa, é correção. Deus está ajustando o curso da sua vida, mesmo que isso signifique tirar tudo que te dava a sensação de estabilidade. Veja bem, a fé verdadeira não é a que nasce na vitória, é a que sobrevive à perda de controle total. Quando você não sabe o que vai acontecer amanhã,
Não entende o que está acontecendo hoje, mas ainda assim diz: Pai, eu confio. Aí está a fé que move montanhas. E o livramento aqui é profundo. Enquanto você controla, você limita. Seus planos são pequenos comparados aos planos de Deus. Sua visão é curta. Suas estratégias são humanas. Quando você insiste em controlar, você está, sem perceber, impedindo que Deus faça o extraordinário. Mas quando você solta o controle, quando abre as mãos e diz: faça do teu jeito mesmo que eu não entenda, você dá a Deus permissão total para agir. E o que ele faz quando tem permissão total ultrapassa qualquer coisa que você poderia planejar. Isaías 55, 8-9 declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Se você chegou até aqui, provavelmente já está reconhecendo alguns desses sinais na sua própria vida, e talvez esteja sentindo um misto de alívio e dor. Alívio porque finalmente entende o que está acontecendo. Dor porque percebe que o processo ainda não terminou. Deixe eu te dizer algo importante. Deus raramente avisa quando o processo começa. Não chega um sinal luminoso dizendo: atenção, estou removendo coisas agora. Ele vem disfarçado de decepções, fechamento de portas, pessoas sumindo, oportunidades evaporando, planos desmoronando. É no silêncio que Deus está mais ativo. Quando você sente que nada está acontecendo, é porque Ele está trabalhando nas camadas invisíveis, podando o que te prende, limpando o que te contamina, removendo o que te impede. É como uma árvore no inverno. Por fora parece morta, mas por dentro está criando raízes profundas para florescer na estação certa. Você pode parecer parado por fora, mas por dentro, Deus está operando a maior transformação da sua vida. O maior erro que você pode cometer agora é confundir a ausência de movimento com o abandono divino. Deus não te abandonou. Ele está preparando você. E aqui está o segredo que poucos percebem. A remoção não é apenas proteção, é reposicionamento. Quando Deus tira algo, Ele já tem algo melhor reservado. O problema é que a maioria fica tão presa ao que perdeu que não consegue ver o que está nascendo. O tempo da lamentação se torna o obstáculo para o tempo da manifestação. Deus não trabalha no passado, Ele trabalha no próximo passo. Se você continuar olhando para o que foi, vai perder o que está sendo preparado. É como dirigir olhando apenas pelo retrovisor. O acidente é inevitável. Deus quer que você olhe para frente, mesmo com lágrimas nos olhos. A fé é isso, continuar andando sem entender, mas acreditando que Ele está guiando. Depois que Deus remove, vem o silêncio, e é nesse silêncio que muitos desistem. Você ora e parece que ninguém escuta. Clama e não vem resposta. Busca e não encontra. E o inimigo aproveita para sussurrar: viu? Deus te esqueceu. Você não é importante, nada vai mudar. Mas deixe eu te revelar algo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando Ele fica quieto, é porque está ajustando detalhes que você não compreenderia se Ele explicasse agora. Deus não te ignora, Ele te amadurece. Esse período entre a remoção e a restituição é o mais sensível. É nele que sua fé é testada até o limite. É onde você descobre se ama a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Então, se esta mensagem encontrou você no meio do processo, não desista, não desanime, não se revolte. Você está sendo preparado para algo que seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram e seu coração ainda não compreendeu totalmente, mas Deus já preparou. Romanos 8:28 continua sendo verdade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, até as perdas, até o silêncio, até o que você não entende.
Então escreva agora aqui nos comentários: a minha grande bênção está a caminho. E diga em voz alta e com fé: Senhor, eu aceito o que tu tiraste. Eu confio no que ainda vais trazer. Entrego o controle, solto as pessoas, quebro o orgulho, abandono as estruturas humanas, enfrento os medos, saio da procrastinação. Faça em mim o que precisas fazer. Prepara-me para a bênção que está vindo. Em nome de Jesus. Amém. Esta não é apenas uma oração. É uma declaração de guerra contra tudo que te impedia de avançar. É um alinhamento espiritual com o plano de Deus para a sua vida. E quando você fizer essa entrega genuína, algo muda no invisível. Portas começam a se mover. Caminhos começam a se abrir. O céu começa a responder. Porque Deus estava apenas esperando você parar de resistir para começar a agir. A bênção já está preparada. A pergunta é: você está? Então entregue, confie, espere e prepare-se. Porque quando Deus terminar de remover o que te impedia, Ele vai liberar o que você nem ousou pedir. A sua grande bênção está mais perto do que você imagina. E ela está vindo na plenitude do tempo de Deus. Não desista agora. Não pare no meio do processo. Continue confiando. Continue obedecendo. Continue caminhando. Porque o melhor de Deus para você ainda está por vir. Amém.